No vídeo de hoje, eu venho falar sobre burnout. Burnout é uma nomenclatura utilizada para o esgotamento físico, mental, emocional de profissionais. É uma patologia específica de profissionais. O burnout, ele é um esgotamento físico, mental e emocional em decorrência de uma atividade profissional que esteja desajustada, excesso de trabalho, sobrecarga no trabalho, aborrecimentos excessivos no trabalho, condições precárias do ambiente de trabalho, baixa remuneração. Então, quando essas características permeiam essas profissões, o profissional, que é um ser humano, ele pode ser o professor, ele pode ser o médico, ele pode ser o policial, ele pode ser qualquer profissional. Ele ali está exercendo a sua função, porém com excesso de cobrança, excesso de trabalho, muitas das vezes em condições insalubres, como na área da limpeza urbana, como na área da própria segurança pública, onde o policial está com um armamento muito inferior ao criminoso, muitas das vezes reprovado pela própria população que ele defende. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o profissional da saúde que trabalha principalmente em um hospital público, recebe aquele paciente e ele tem a obrigação ética, profissional, de salvar. Só que muitas das vezes esse profissional, ele está ali no trabalho dele há 24 horas de serviço e já atendeu 80, 100 pacientes em estados críticos. E não é brincadeira. Numa emergência, na região sudeste, que é minha experiência, uma média de atendimento em um hospital público, num bairro movimentado, é de 100 atendimentos por noite. Isso que eu não estou falando em carnaval, ano novo. Então esse profissional, que a gente fala, médico, enfermeiro, tá bem de vida? Não tá não, tá? Não tá não. Esses profissionais, eu falo isso porque eu sou psicólogo, tenho muitos contatos com médicos, enfermeiros, e eu sei as condições deles. Esses profissionais, até que ganhassem muito, tá? Eles trabalham 24 horas direto. E nessas 24 horas eles lidam com a vida dos seres humanos. Então, a responsabilidade, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou excluindo nenhum outro profissional. Eu sei que existem outros profissionais com extremas responsabilidades. Porém, eu quero falar aqui especificamente de profissionais da educação, da segurança pública e da saúde, que é a minha experiência de vida. Não estou aqui menosprezando nenhuma outra classe profissional. Então, o profissional da saúde, ele está ali há 24 horas, 48 às vezes, de serviço, sem ir para casa, sem tomar um banho direito, dormindo nos alojamentos médicos, dormindo mal. E tem a responsabilidade de salvar vidas. Na maioria das vezes, sem instrumentação necessária para salvar vidas. Então, o bom profissional, existem maus profissionais em todas as profissões. Eu não estou aqui querendo falar do aspecto político das profissões, dos hospitais públicos, da segurança pública, não estou falando isso. Eu estou querendo falar aqui sobre os bons profissionais que existem, os profissionais dedicados que existem e que não têm condições de trabalho adequadas. É isso que eu quero falar. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas tem médico que não trabalha, tem médico que falta. Isso não me importa. Isso aí é outra história, essa questão jurídica. A minha questão aqui é a questão psíquica dos bons profissionais. Então o médico, médico, enfermeiro, está lá 24 horas, 72 horas, muitas das vezes sem um material adequado para trabalhar. E ele quer salvar aquela vida. Ele quer salvar aquele ser humano que está ali. E muitas das vezes não tem. Isso estressa. Isso cansa. Isso irrita.
Isso incomoda o profissional. Imagina isso ao longo de um ano, porque as coisas não mudam da noite para o dia no poder público. Então imagina isso ao longo de um ano. Imagina o profissional da segurança pública, vamos dar um exemplo aqui da polícia, nas grandes cidades, combatendo a criminalidade, muitas das vezes com armamento muito inferior ao do criminoso, em situações em que a população não aprova a atitude do policial, onde o chefe cobra por resultados, onde o chefe de Estado cobra por resultados. Então aquele bom policial, aquele cidadão honesto, que prestou concurso, que estudou, que se preparou para estar ali, muitas das vezes se decepciona com o seu trabalho. E se decepciona mesmo. E não é uma vez, não são duas, às vezes diariamente isso acontece. Então, com esse excesso de retorno negativo na sua profissão, vai criando a patologia burnout. Vou deixar escrito aqui. Burnout, ela gera uma agressão muito grande na vida desses profissionais. Eu digo de qualquer outro profissional, tá? Até da pessoa, o operário que trabalha sob o sol escaldante, nas obras, também são outras classes profissionais que sofrem muito. A pessoa da limpeza urbana. Eu não estou aqui menosprezando ninguém. Só que eu estou colocando uma experiência que eu tenho de tratamento desses pacientes. Então, quando há uma falta de estabilidade emocional, psíquica, em decorrência de uma carga de trabalho excessiva, as consequências são severas. Primeiro, um profissional desse trabalha normalmente 24 horas, 12 horas, teoricamente teria que descansar 24, mas muitas das vezes precisa ter um trabalho extra para complementar a renda. Quando a gente fica 24 horas acordado, mesmo que seja numa balada, numa festa, o dia seguinte é horrível. O dia seguinte não é legal. Porque o sono noturno, ele é muito importante. Estudos dizem que o círculo circadiano, o que é o círculo circadiano? A pessoa acorda com a luz do sol, dorme com a escuridão da noite. O cérebro ativa no dia e descansa à noite. Quando esses profissionais viram noite, quando esses profissionais viram 24 horas, quebra-se esse círculo. E aí prejudica o sono, obviamente, consequentemente prejudica o lazer, prejudica a alimentação, e no dia seguinte tem que trabalhar de novo. Então, há uma necessidade da população prestar atenção nesses profissionais. Por que eu digo isso? É muito fácil as pessoas chegarem e condenarem as outras. Eu não estou aqui defendendo ninguém, tá? Eu só estou colocando que, como ser humano, nós devemos prestar atenção na necessidade desses profissionais. Repito, não menosprezando nenhum outro. Esses profissionais, muitas das vezes, ficam frequentemente irritados, frequentemente tensos, frequentemente mal-humorados. Então, o poder público deveria, por obrigação, prestar atenção na saúde desses profissionais. Como assim? O poder público, assim como ONGs, deveriam promover palestras, deveriam promover trabalhos específicos para esses profissionais na saúde mental. Deveria existir centros específicos para tratamento desses profissionais, até mesmo dentro dos próprios órgãos de segurança pública, hospitais. Eles sofrem muito. Sofrem por muitas vezes que desejarem fazer um bom trabalho, não terem condições de trabalho. Renato, como é que se soluciona isso? Primeiramente, políticas de bem-estar. Como eu falei, os órgãos empregadores deveriam promover junto a psicólogos,
fisioterapeutas, educadores físicos, projetos que vislumbrassem a saúde mental desses profissionais. Atividade física regular deveria haver. Nos hospitais deveria. Uma área onde esses profissionais recebessem uma atividade física de um profissional da educação física. Nem que fosse alongamento, nem que fosse uma ginástica rápida. Deveria haver um forte centro de psicologia em todos esses ambientes, nas escolas, para os professores, nos hospitais, nos quartéis, nas delegacias. Deveria haver. Porque se a gente juntasse nas delegacias, quartéis, Renato, esse é utópico, isso não vai existir nunca. Eu sei, não vai existir porque o governo não quer, o poder público não quer, mas poderia ter um incentivo a esses profissionais. Olha só, eu vou te dar X valor, mas você com esse X valor você tem que comprovar que está fazendo uma atividade física, que está fazendo um tratamento de psicologia, porque é necessário. Se os profissionais não se ligarem, não se atentarem que isso vai estragar a vida deles, não adianta você ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida ruim. Não adianta ganhar dinheiro e ter uma doença, seja ela psíquica ou biológica. Então, eu vou encurtar o vídeo para não ficar muito grande. É só explicar para vocês, todos os profissionais, incluindo aí até estudantes, tá? Estudantes, aqueles que estão se preparando para o concurso público, os que estão em universidades, os que estão se preparando para vestibular. Cuidado com o excesso de trabalho. Se não conseguir fugir do excesso de trabalho, prestem atenção na qualidade de vida de vocês. Tenham, pelo menos na semana, um dia para sair, para passear, para conversar com os amigos, tomar um chopp. Tenha um dia na semana para fazer, pelo menos um dia, não é ideal, mas pelo menos um dia para fazer uma atividade física, uma caminhada. Façam terapia, procurem um profissional da psicologia, ajuda muito. Eu já tive exemplos de pacientes da segurança pública que chegaram no consultório extremamente alucinados, com o comandante perturbando, com a população caindo em cima, com a qualidade de trabalho. E conseguiu mudar? Não conseguiu mudar, mas ele conseguiu enxergar de forma diferente. Então a terapia, ela não vai mudar a condição de trabalho desses profissionais, mas ela vai ajudar com que esses profissionais vejam de forma diferente essas condições, ainda que inadequadas. Então fica aqui a orientação, a dica, para aqueles que são profissionais, especificamente dessas áreas que é minha experiência, mas de outras áreas também. Deem um passo à frente, procurem um profissional da educação física, uma academia, façam uma atividade física. Renato, não posso pagar. Concordo, muitos não podem pagar, concordo mesmo. Mas façam pelo menos uma caminhada. Em alguns lugares, em alguns centros urbanos, existem praças que promovem atividades físicas de graça pela prefeitura, seja para idosos ou não, existem de graça. Procurem esses locais, procurem um psicólogo. Renato, eu não posso pagar psicólogo, não tenho dinheiro. Faculdades têm os seus consultórios modelos, existem os CRAs das prefeituras, centros de assistência social da prefeitura. Existem outras formas da pessoa se tratar emocionalmente com o psicólogo. Lazer. Busquem um dia na semana sair com os amigos ou com a família. Porque a vida vai passar. Os 35 anos, 30 anos de trabalho, eles vão passar. Só que como é que vocês vão chegar ao final? Vocês têm duas opções. Como é que vocês vão chegar à aposentadoria? Doentes ou sadios? 100% ileso, óbvio, nenhum profissional chega. Mas pode
melhorar essa condição. Uma outra dica: procurem um nutricionista ou um endocrinologista ou qualquer médico. Vejam como é que está a sua alimentação. Façam um check-up. Porque na hora que o problema de saúde surgir para esses profissionais, o poder público não vai ajudar. Não vai ajudar. Fica aqui a dica, eu estarei à disposição. Tá? Eu atendo online, tá? Do Brasil inteiro. Estou aqui à disposição de vocês. Prazer estar com todos. Espero ter conseguido esclarecer um pouquinho do burnout. Um abraço a todos.